Good morning, everyone. So, today we're going to talk a little bit about pronunciation. Bom dia! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pronúncia. Bom, em inglês é importante a gente lembrar que, assim como em português, nós temos 5 vogais, certo? Então nós temos o A, E, I, O, U. O que acontece é que em inglês essas vogais elas funcionam de uma forma um pouquinho diferente, tá? Então a gente pode começar pensando que em inglês nós temos dois jeitos de pronunciar, pelo menos, cada uma dessas vogais. Nós temos o jeito longo, long, nós temos o jeito curto, short. Muito bem. Vamos começar falando pelo longo. O que acontece? A pronúncia dessas letras de uma forma longa são aquelas que a gente já conhece pelo alfabeto. Então eu vou escrever mais ou menos aqui do lado como se pronuncia. Essa primeira a gente fala que ela é A. A segunda, I, bem longo. A terceira, I. A quarta, O. E a quinta, you. Muito bem. Vocês podem notar que todas elas são bem longas, tá? Então, de novo. A, E, I, O, you. E quando eu falo assim, eu não estou exagerando. De verdade. Elas têm que ser pronunciadas de forma longa. São vogais longas. Depois disso, a gente tem as vogais curtas. E aqui a gente tem que prestar um pouquinho de atenção. Por quê? Dentro dessas vogais curtas aqui, nós temos duas que a gente não tem o som delas em português. Então vamos lá. A primeira delas é exatamente essa aqui. Eu vou colocar até em vermelho. A letra A curta, a gente fala ela é. É. Então, é como se fosse o é do português, só que ele é muito mais aberto. Quando você fala ele, você tem que dar um sorriso. Eu acho que o melhor jeito de exemplificar isso é pensar mais ou menos no Rio de Janeiro, que é um dos únicos lugares do Brasil onde você encontra um pouco desse som. Se você parar para pensar, o carioca, ele normalmente não fala um como no restante do Brasil. Ele fala é verdade, é mesmo, é isso, é. Ele é bem mais aberto. Vocês percebem? Esse é o som. É. O segundo som é esse daqui, que ele é super simples porque é o som que normalmente a gente já usa no dia a dia no Brasil, no português brasileiro. É. Então, se você notar, como eu disse, nesse primeiro som aqui, a gente está sorrindo. É. No segundo som, a gente não sorri. Na verdade, o que acontece é que o seu queixo vai para baixo. É. Ele é bem mais fechado do que o primeiro. O terceiro som, a gente também não tem ele no português. Ele se faz e. Então, normalmente o que eu falo para os meus alunos é o seguinte: imagina que tem alguém te dando um soco no estômago. E, né? Então ele é um I bem curtinho e a gente fala ele E. O próximo aqui, aliás, os outros dois próximos a gente tem no português. Então a gente fala esse daqui como O e esse último como A. Muito bem. Então vou repetir eles aqui. A, E, O, A. Muito bem. Esses são os sons longos e curtos. Daí você me pergunta, mas como que eu vou saber diferenciar um para o outro? Bom, em inglês a gente tem uma regrinha que vai valer para mais de 90% das palavras, tá? Então prestem atenção, eu vou colocar alguns exemplos aqui para facilitar um pouquinho a nossa vida, tá?
Então vamos colocar aqui, olha. Para esse primeiro, eu vou colocar ó, mate. Para o segundo, aqui eu vou colocar um nome, olha. Pete. O terceiro aqui, vamos colocar como site. O terceiro aqui, eu vou colocar como note. E o quarto aqui, eu vou colocar mute. Então, mate, Pete, site, note, mute. Muito bem. Vocês podem então notar que eu pronunciei todos eles de forma longa. De forma curta, essas palavras ficariam assim. Eu vou colocar aqui o nome. Matt. Matt. Aqui eu vou colocar o animalzinho de estimação. Pet. Pet. Aqui, uma palavra que normalmente todo mundo sabe, mas para quem não sabe também tá tudo bem, que é sentar, né? Sit. Aqui embaixo, eu vou colocar uma palavra de negação. Not. E aqui embaixo, por último, no U, eu vou colocar essa palavra que eu acho que muita gente não vai conhecer, mutt, que é o vira-latas, tá? Normalmente a gente usa essa palavra mais para cachorro, mas dá para usar para gatinho também. Então, mutt. Então vamos dar uma olhada, olha. Mat, pet, sit, not, mutt. Vocês podem notar que realmente é muito mais curto o som. Muito mais curto mesmo, né? Daí você me pergunta, tá, tudo bem, entendi, vi os exemplos, mas até agora ainda não sei diferenciar. E aí é agora que vem a regra. Muito simples. Eu vou dar um minutinho para vocês para dar uma olhada nos exemplos e tenta notar qual é a diferença na escrita das palavras que têm vogal longa e das palavras que têm a vogal curta. Algumas pessoas provavelmente vão pensar, vão falar assim, é porque nas vogais longas tem uma vogal no final. E normalmente é isso, tá? É o que eu falo para as pessoas, você tá quase certo. Mas qual é essa vogal, né? Você pode notar que em todos os casos, a vogal que está no final é essa vogal E. E você pode notar mais uma coisa, que a gente não pronuncia esse E em nenhuma das palavras. Então, olha, eu vou pronunciá-las de novo. Vê se você escuta o E. Você não vai escutar. Ó, mate, Pete, site, note, mute. Vocês verem que em todas elas, no caso, eu paro no T. Aí é um T porque é um T, tá, gente? Podia ser um N, um X, não importa. Pode ser qualquer palavra. Então veja bem, todas elas acabam em E. O que isso quer dizer pra gente? Esse E, ele não é pronunciado porque, aliás, olha, regra de ouro do inglês. E no final da palavra jamais se pronuncia, a não ser que seja a única vogal da palavra ou que seja uma palavra estrangeira, tá? Que nem, por exemplo, be, ou he, ou she, que se eu não pronunciar o E eu não pronuncio nada, né? Ou em uma palavra estrangeira, como por exemplo, fiancé, né? Que daí eu vou obrigatoriamente ter que pronunciar, é uma palavra francesa. Mas aqui o E, ele não é pronunciado. Ele só existe para falar para você que a vogal precedente, vogal que vem antes, é longa. É o único motivo que ele está ali. Então você vai olhar para esse E, você não vai pronunciar ele, mas você vai lembrar que a vogal que vem antes é pronunciada de forma longa, tá? E essas palavrinhas aqui que não tem nada no final, não tem esse E no final, você já vai saber que elas são curtas. Existem exceções? Existem, tá? Uma exceção que a gente fala bastante sempre é essa daqui. Vamos mudar de cor. Essa palavrinha. E aí, é live ou é live? Na verdade, as duas formas estão corretas. Live é o verbo viver. Live significa ao vivo.
tá? Então, se a gente pensar em live, bom, a nossa regrinha ela tá certa. E no final, você não pronuncia, a gente vem para trás e sabe que esse tem som longo, som de I. Então, live. Quando a gente fala na questão verbal, to live, você não vai pronunciar ele de forma longa, vai ser de forma curta mesmo. Mas é o que eu disse, isso é uma exceção. Todo idioma tem exceção. Todo idioma, não tem jeito. Mas é mais fácil saber a regra, porque daí você consegue identificar de uma forma muito mais fácil as exceções. De forma geral, o inglês, a gente diz que não se pronuncia aquilo que se escreve. Isso é mentira. Em inglês, a gente pronuncia o que está escrito. Só que as regras do jogo são outras. Tá certo? Bom, espero que você tenha conseguido absorver alguma coisa, tenha conseguido entender direitinho essa lição. E nos falamos mais pra frente, tá bom? Um abraço, see you soon, bye bye!